Na primeira parte, você comentou muito a respeito da nossa missão, né? E na nossa ideia, sim, a gente faz muito voltado para a ação social, justamente para a classe mais vulnerável da sociedade. Como alcançar, então, cumprir essa missão para com aqueles mais ricos, por exemplo? Porque, querendo ou não, a igreja está muito em volta nessa ideia de social, Sim, para aqueles mais carentes. é. Como cumprir essa missão Eu entendi. Como fazer boas obras, né? Ação social para para com os mais ricos, isso. para poder aproximarmos deles, assim como a ação Rico não social para os precisa de ação pobres. social, não, né? Aí a Pois, gente para aí. Não, é brincadeira. O segredo é pensar o que as pessoas precisam. E aí, assim, eu não sou um psicólogo, nem tenho formação nessa área para entender as necessidades, mas você consegue, examinando as pessoas, perceber mais ou menos o que elas precisam. Obviamente, o que todos precisam, por isso que a gente está falando que é prioritário, porque é o que é mais urgente, o que tem consequências pior para a pessoa, é do Evangelho. Então, isso aí a gente tem que entender. Mas a gente pode também amar e ter ação social com pessoas que têm condição. Às vezes, é deixando-as participar na ação social para outros. Porque o que falta para a pessoa é uma oportunidade de compartilhar, de ajudar. Às vezes é só o tempo e escutar. Um momento para ouvir alguém que vai sentar com eles e amá-los a ponto de ouvir as reclamações, as dificuldades, sem diminuir. Porque uma coisa que acontece muito com a pessoa que tem riquezas, status, fama, um bom trabalho, é que ela vai começar a falar dos problemas dela e os outros vão diminuir. Ah, porque que problemão, eu queria ter esse problema. E aí vira zombaria. Só que a gente esquece que sofrimento não é comparável, sofrimento não é medido. O seu sofrimento é o seu sofrimento, o meu sofrimento é o meu sofrimento. E o meu sofrimento dói, o seu sofrimento dói. O seu sofrimento, vamos supor que você é um cara milionário, é porque você não consegue decidir em menos de 10 minutos se vai de Ferrari ou de Porsche para o trabalho. O meu sofrimento é ter que acordar 2 horas antes para correr atrás do ônibus e o ônibus não passar. Parece que um é maior que o outro. Talvez um apresenta mais dificuldades que o outro, mas na cabeça da pessoa, isso que eu estou querendo dizer, na cabeça da pessoa, e eu estou usando exemplos absurdos e exagerados para entendermos o ponto. Às vezes a gente ama e faz ação social com as pessoas que não têm dificuldades sociais, no sentido econômica, financeiramente, mas têm dificuldades sociais de amor, de amizade, sinceridade. Às vezes todo mundo que se aproxima deles quer alguma coisa deles. Ninguém simplesmente quer passar um tempo junto, conversar, contar as histórias, ouvir, né? Então, assim, muda bastante a forma, mas existem sim formas. E eu estou dando aqui só alguns exemplos. Tá? De novo, eu não sou expert em ação social, em como alcançar, mas o segredo, eu acho, é pensar o que essa pessoa precisa. Todo mundo precisa de algo. Né? Em primeiro lugar, ela precisa de Cristo, obviamente. Mas a gente está falando na parte da missão de também ajudar e demonstrar amor, amor de servo. Não sei se eu consegui responder o irmão, se ele entendeu. entendi, é só uma dificuldade mesmo, assim, porque É uma é muito dificuldade. claro para a igreja a questão dos vulneráveis, mas quando se trata Uhum. daqueles que não são vulneráveis, a igreja parece ter uma Então, dificuldade mas imensa. aí que tá, o problema é que você acha que não são vulneráveis. Não são vulneráveis financeiramente, não são vulneráveis economicamente, mas às vezes são vulneráveis de outras formas. Isso, esse ponto é porque eu estava tentando ligar ele aí com a ideia da igreja meio voltada para a ação social, que é o que acontece em boa parte. A igreja se volta muito para a ação social no sentido mais vulneráveis e preocupa-se com o evangelho para esses, mas, no entanto, em contrapartida, aqueles que não estão nessa classe, ela meio que se abnega a alcançá-los ou mostrar a mensagem do evangelho que é cumprindo a missão. Isso. Então, a gente tem que o que as pessoas precisam, né? Jesus tratou segundo a necessidade de cada um.
algo, né, alimento para a mente do irmão. Depois o irmão vai para casa e pense nisso. Como Jesus lidou com Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. E Jesus não chegou ele ali na árvore, pregou o evangelho para ele e pronto. Jesus foi para a casa dele primeiro, passou um tempo, deixou Zaqueu servir a ele, comeu da comida ali de Zaqueu, contou uma piada talvez, não sei, mas eu acho que Jesus era um cara que gostava de uma conversa alegre, descontraída também, né? Então veja, ele serviu Zaqueu, ele evangelizou, ele pregou, ele confrontou o pecado de Zaqueu, Zaqueu se converteu. Mas ele também amou Zaqueu de outras formas, né? Então é um bom ponto a se pensar. O que Zaqueu precisava? Ele precisava também de alguém para passar um tempo com ele. Ele era isolado, ele era acusado por ser um cobrador de impostos, ele era rejeitado. Ele era rico, devia ter uma casa grande, muitos servos, comida em abundância, e Jesus tratou de Zaqueu segundo a necessidade dele, né? Então, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele não só evangelizou, mas ele saciou ali todas as necessidades dela, necessidade de conversa, de contato humano. Ninguém falava com ela. Ele falou, ele conversou, ele deixou ela o servir, que é uma forma, às vezes a gente ajuda o próximo, deixando o próximo nos servir, a gente não pensa assim, né? Mas deixando o outro nos servir, a gente está servindo, está ajudando. E ele confrontou o pecado dela e ela se converteu, ela viu que ele era o Messias, ele era o profeta, tudo. Mas ele também conversou com ela, ele explicou, tirou dúvidas teológicas, às vezes a necessidade da pessoa é alguém para esclarecer os conceitos, as ideias. Então, as formas são várias, né? É um desafio, porque a gente pensa mais rápido e mais fácil. O que o pobre precisa? É mais fácil de identificar. E eu vou além, tá? Às vezes é até mais fácil de fazer. Porque eu posso alimentar um morador de rua que está com fome sem nem conhecer ele. Eu vou para casa, me sinto bem, ajudei um pobre, amei o mundo. Eu não sei o nome, eu não sei como que ele foi para a rua, o que ele fez. E aí, para amar e servir ao rico, vamos dizer assim, eu vou precisar conhecer ele, ouvir, eu vou usar uma palavra para chocar mesmo, as frescuras de rico dele, e levar isso a sério. Isso vai me cansar, isso vai... Então, veja, às vezes é até mais difícil do que fazer ação social com os necessitados, né, nesse sentido. Isso me lembrou, tem um livro do pastor Iago Martins, A Máfia dos Mendigos. Ele fez um estudo muito corajoso. Ele é um pastor batista lá do Ceará. Tá? Ele tem um canal no YouTube, 2 Dedos de Teologia, não sei se alguém conhece. E ele passou meses indo para as ruas, dormindo nas ruas, morando. E ele conta algumas histórias no livro. Assim, e ele fala, realmente, a caridade se tornou uma máfia. E ele vai condenar o problema da caridade, da ação social por muitos defeitos. E um dos defeitos que ele aponta é exatamente isso. Não há relacionamento. Você não conhece a pessoa, você simplesmente vai lá e sustenta a pessoa. É claro que ele está condenando um problema pior, que é gerar dependência. Então ele vai mostrar pessoas que são mendigos por profissão, pessoas que têm casa, têm carro e trabalham de mendigo, porque ganham muito bem desse jeito. Então ele vai... Mas, se você passar da crítica social que ele faz e pensar na parte de relacionamento, você vai perceber isso que ele mostra também. Essa questão da dificuldade de realmente se relacionar com as pessoas, né? Outra pergunta? O irmão aqui, pode falar. Pastor, é uma dúvida assim, com relação a povos que não foram alcançados ainda. Em qual sentido? Os governos tentam preservar a cultura de alguns povos. E o Evangelho muda a cultura dessas pessoas. Como se posicionar com relação ao que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer? Porque chega em momentos que a gente vai contra as leis humanas no sentido de cumprir essa ordem de ir e pregar o Evangelho. O que é possível fazer? Até onde a gente pode ir?
Certo, boa pergunta. Amanhã a gente vai falar mais disso, mas eu vou responder. A resposta curta é: deixe todo homem ser mentiroso e Deus falar a verdade. Então, como assim? Naquilo que for contrário às Escrituras, não há negociação. E o Evangelho vai transformar essa cultura, e deve, porque é uma cultura pecaminosa. Agora, naquilo que é cultural e não necessariamente antibíblico, Paulo diz que ele se transformou todas as coisas para todos os homens. Então, como assim? Quando Paulo estava no meio dos judeus, ele agia como um judeu, sem problema. Quando Paulo estava no meio dos gentios, ele agia como um gentio. E ele fazia isso muito bem, sem comprometer. Então, o segredo é conseguir identificar o que é legítimo e adequado e o que deve ser transformado. Então, a gente olha para a sociedade e para a cultura brasileira. Se você vai pregar o evangelho na cultura brasileira, o evangelho vai transformar coisas na cultura. O que deve ser transformado e o que não precisa necessariamente ser transformado. Que não é, na verdade, é uma simplesmente questão de costume, de época. Vou dar um exemplo: vestimenta. Vem um missionário escocês com aquelas roupas da Escócia, prega o evangelho, e ele... O que tem a ver o evangelho que ele vai pregar com usar a roupa que ele usa? E por que as pessoas que se converterem têm que usarem as mesmas roupas que ele usa? Entendeu? Então isso não precisa ser transformado. Aqui é um calor. Não precisa pôr as mesmas roupas, usar. Então a gente pensa em princípios. Só que, por exemplo, tem tribos que os moradores estão nus. Não é? A nudez é um problema. Então eu, como um missionário lá, não vou ficar nu. E eu devo esperar que conforme as pessoas vão se convertendo, elas vão começar a usar roupa. Porque essa é uma mudança necessária e boa que o evangelho vai fazer. As pessoas vão prezar pelo quê? Pela preservação, né, da nudez, entender a questão da sexualidade, do pecado e tudo mais. Então, de novo, eu dei exemplos extremos, né? Às vezes não precisa mudar a roupa para todo mundo usar uma roupa de frio. Mas às vezes vai precisar mudar porque as pessoas estão nus. Mas vamos mudar aqui agora, trazer para o Brasil. Um bairro em que... Eu vou falar um bairro, mas infelizmente isso é meio que unânime no país todo, né? As moças, tá, costumam se vestir de uma forma um pouco mais ousada, vamos dizer assim, né? É natural e é de se esperar que conforme o evangelho espalhe, a vestimenta nesse sentido mude. Porque a pessoa vai usar com mais modéstia, porque os princípios bíblicos do evangelho vão transformar. Então eu acho que a resposta curta para esse monte de coisa que eu estou falando é: aquilo que o evangelho deve transformar, deve ser transformado. Aquilo que o evangelho ensina, que precisa mudar, pelos princípios do evangelho, isso deve ser transformado, independente se é cultural ou não. Então, ser cultural não é desculpa para o pecado. Pecado é pecado no Brasil, na China, na África, na Rússia, em qualquer lugar. E o que determina o pecado é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Agora, nem tudo é pecado. Usar shorts ou usar calça, isso aí é uma coisa que... Deu para entender? Então, tem coisas que devem ser transformadas, tem coisas que não precisa. Tá? Então, você está na China, vista-se como os chineses, não tem problema. Para que você vai querer escandalizar? Para que você vai criar mais como que diz? Uma pedra de tropeço? Antes mesmo de começar a falar do evangelho, as pessoas já vão achar algo para se incomodar com você pela roupa que você está vestindo. Mesma coisa que você vai ter um trabalho de evangelização, de missão, né, mais sentido mais amplo, numa região, numa favela, por exemplo, aonde quem usa terno ou está indo para o enterro ou é inimigo. Terno não é um negócio bem visto lá. Para que você vai? Só porque você sempre usou terno? Ali, aquela vestimenta vai incomodar mais do que ajudar. Então, mude, não tem problema. Isso não precisa fazer todo mundo ali querer usar terno também.
Entende o que eu estou querendo dizer? Estou falando de roupa, é porque é mais fácil para a nossa cabeça entender. Mas aí você pega esse princípio e aplica para todo o resto. Atitudes, palavras. Tá? Tem lugar que fala muita gíria. Algumas gírias não são ofensivas, mas outras são. Algumas vão ter que ser transformadas. O vocabulário, às vezes, precisa ser mudado conforme o evangelho é pregado. Mas não todo o vocabulário, não necessariamente. Então, aquilo que é contrário à Bíblia precisa ser transformado. E é de se esperar, normalmente, que o Evangelho transforme essas coisas. Que a pessoa que recebe o Evangelho, ela não quer contrariar a Jesus Cristo. Normalmente. Né? Então, mais ou menos isso. Certo?